Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual horário você esteja assistindo essa edição do RSN Revisão Semanal de Notícias, queremos que você se sinta bem-vindo. O meu nome é Vanessa Mata. E o meu nome é Sônia Fernandes. Vamos começar com a primeira notícia regional. Volte a estudar na América e melhore sua vida. O Consulado Geral do Brasil em Boston quer ajudar você, a todos, especialmente todos os brasileiros, a dar a oportunidade de estudo para comunidade que mora em Massachusetts. Por isso, no dia 3 de dezembro no sábado, vão reunir a um só local todas as oportunidades relacionadas a estudos na nossa região e também online. E ainda oferecer palestras nesse evento de músicas, de teatro infantil, com o apoio da cidade de Somerville e do Teatro Brasileiro de Boston. Farão esse evento na East Somerville Community School. Esse evento vai ser das 10h30 às 14h30 da tarde, com entrada gratuita. Por favor, se você tiver a oportunidade, participe. Eu vou estar falando de política. Praticamente toda a mídia destacou as ameaças da deportação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, feita durante a entrevista que ele concedeu ao programa 60 Minutes, na rede de televisão CBS. E ele comentou sobre a entrevista e o assunto foi passado em tudo quanto é mídia. Mas tem um advogado, Danilo Brack, que ressaltou que quem acompanhou a entrevista até o final viu que o chefe da nação dividiu o assunto de migração em 2 tópicos, também apontados aqui a semana passada, e disse que analisou criteriosamente a entrevista do Trump e percebeu que ele tem boas intenções para os imigrantes, trabalhadores e de bem. Afirma que, observando essas declarações, objetivamente acredita que ele, o Donald Trump, está expressando querer simplesmente utilizar as leis atuais para executar remoções de pessoas que vê como risco à sociedade e reformar o código para proporcionar aos imigrantes não criminosos, a grande maioria, a oportunidade de legalizá-los. O advogado cita que uma das suas esperanças é de que o voto latino que rejeitou o Partido Republicano nas últimas 3 eleições tenha acordado os líderes para a necessidade de agir humanamente com a comunidade imigrante. Ele diz, e a esperança se expande perante a essas declarações e o fato de o líder da Câmara de Deputados ter se declarado várias vezes a favor de uma reforma imigratória, assim como foi o favor da proposta de 2013, que o seu antecessor arquivou sem voto. Como dizem, as esperanças é a última que morre. E aqui a gente fica esperando para Deus, né? Aquilo que ele tem para proporcionar a gente. E agora vamos para uma notícia sobre música. O cantor e compositor, produtor do cabo-verdiano Doje, que está a preparar o seu próximo álbum a solo, a ser editado ainda esse ano, atuou num espetáculo ao vivo no dia 18 agora de novembro, em Providence. Esse cantor veio em Providence, de acordo com o anúncio que foi feito da página oficial e produtora Broad Music. O espetáculo desse artista foi uma maravilha. Ele lançou recentemente o seu single Namorada Comigo, e foi o evento muito lindo que ele deu em Providence. Esse evento aconteceu nas discotecas locais aqui em Providence, fazendo o público dançar kizomba. De hoje nasceu em 15 de janeiro de 1989 na cidade da Praia e vive atualmente em Portugal.
fundador da produtora Broda Música, gravou em 2001 uma coletânea de verão. A música Volta, em 2006, de Joji. É muito interessante, é um artista novo. Lançou o seu primeiro álbum a solo, instituído Sempre TC, em homenagem ao grupo que contou com a participação desse artista e muitos outros artistas importantes como Dom Kikas, Heavy H, OSTC, entre outros, que o levou a atuar a nível internacional em países como Portugal, Holanda e Luxemburgo. E em 1207, num regresso esperado, os TC lançaram o primeiro álbum juntos, que foi inédito, e enquanto esse grupo fazia concertos tanto em Cabo Verde como no exterior, tendo realizado uma turnê pelo Brasil e Portugal. Bacana. De volta de novo à política. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez na América Latina o que tentou fazer na Europa, dizer aos cidadãos preocupados para não tirarem conclusões negativas do homem que uma vez ele afirmou não ter condições de comandar a Casa Branca. O presidente eleito, Donald Trump, segundo a Reuters. Na última parada de uma turnê internacional de despedida que incluiu Grécia e Alemanha, Obama deu continuidade a seus esforços para acalmar o nervosismo desde que o republicano Trump venceu a democrata Hillary Clinton na corrida presidencial norte-americana. Minha principal mensagem a vocês é a mensagem de que dei na Europa, é que não suponham o pior, disse Obama. Em um grupo de jovens durante a sessão de perguntas e respostas no Peru no sábado. Esperem até a administração esteja em andamento, até que esteja de fato montado suas políticas, e aí vocês podem fazer seus julgamentos sobre se são ou não consistentes com o interesse da comunidade internacional em viver em paz e prosperidade juntos. Obama está em Lima, na sua última viagem como presidente, para participar pela última vez da reunião da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Os governantes da região Ásia-Pacífico tentam salvar o Acordo de Comércio Transpacífico TPP, que entrou em um período de incerteza com a eleição de Trump, que tem discurso protecionista. Reparem que depois de ter ligeiramente subido por 4 dias os dólares, fecha em queda pelo terceiro dia seguido e termina a semana em baixa. Legal, Vanessa. Vamos agora para uma notícia internacional. Pelo menos 73 pessoas morreram na explosão acidental de um caminhão-tanque nesse dia 17 de novembro, aliás. No oeste de Moçambique, segundo novos números informados pelo governo, o balanço de vítimas agora é de 73 mortos, reportou a Rádio Moçambique, citando autoridades da província do TT, onde ocorreu o acidente. O incidente ocorreu quando um grupo de moradores tentou acessar o combustível de um caminhão-tanque na localidade de Capta de Sangue, na província de TT, oeste de Moçambique, a 30 quilômetros da fronteira com o Malawi. As autoridades não concluíram se o caminhão vendia combustível ou se os moradores estavam tentando roubá-lo. Moçambique é um dos 15 países mais pobres do mundo. Segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI, atravessa uma grande e grave crise econômica, a pior desde o fim da Guerra Civil, que aconteceu em 1976 a 1992. 1976 e 1992, desculpa. Desculpe nosso erro. O governo liberal anunciou está
aumentando o número base de imigrantes que serão permitidos entrar no Canadá no próximo ano. Segundo as informações, será liberada a entrada de 300 mil para ajudar no crescimento econômico do país, como o país luta com o envelhecimento demográfico. Falando para repórteres, depois de apresentar o seu relatório anual no parlamento, o ministro Imigração, Refugiados e Cidadania, John McCallum, disse que a nova meta estabelece as bases para um crescimento futuro. Os números anteriores de 2011 e 2015 era de 260 mil, mas subiu para 300 mil por causa da causa, segundo o ministro de Circunstâncias Especiais. Este número será o base permanente, afirmou. Tem havido muito debate sobre elevar o nível de imigração com o momento que o Canadá luta contra um desemprego elevado. Houve também questionamentos sobre a capacidade do Canadá conseguir integrar os recém-chegados às comunidades sem problemas. Fazemos bem, mas acho que podemos aprender a fazer melhor, disse McCallum. Mas se não fosse a imigração, a população de sua província em Manitoba teria diminuído na última década. A imigração desempenha um papel crítico em termos de futuro do Canadá, em particular nas regiões onde a ameaça de despovoamento é uma realidade. Manitoba é uma das províncias que estão sujeitas a esse despovoamento, disse ele. Agora, sobre a medicina. A jovem que não teve a identidade revelada afirmou que não queria ficar embaixo da terra após sua morte. Essa jovem de 14 anos, que sabia que ia morrer de um tipo raro de câncer e desejava ficar congelada para ser curada no futuro, ganhou uma batalha legal histórica no Reino Unido. A adolescente morreu em outubro agora e não teve a identidade divulgada mesmo depois da morte dela. Ela recebeu todo o apoio da mãe, mas não o apoio do pai. E esse caso foi parar na justiça. A alta corte britânica determinou que a mãe tinha o direito de decidir o que aconteceria com o corpo dessa garota. Assim, o corpo dela foi levado para os Estados Unidos, onde foi congelado. A menina vivia em Londres e nos últimos meses da sua vida fez uma pesquisa na internet sobre a técnica de criogênia humana. Criogênia humana é um processo de conservar e congelar o corpo humano, na esperança que no futuro sejam encontradas formas de ressuscitar o corpo e curá-lo. A técnica também é usada com embriões, presentemente, que nem óvulos fecundados que podem ficar na geladeira, com chances boas de sobreviver ao descongelamento. Estima-se que perto de 60% deles conseguem se desenvolver, dando origem a bebês, nesse caso. Até agora, calcula-se que cerca de 100 pessoas foram congeladas depois da morte e esperam por vida nova no futuro. Essa menina escreveu uma carta ao juiz explicando que queria viver mais e não desejava ficar embaixo da terra. Eu acho que ser preservada, diz ela, criogenicamente, me dá a chance de ser curada quando acordar, nem que seja daqui a centenas de anos. O juiz Peter Jackson visitou a menina no hospital e disse ter ficado comovido com a forma corajosa que esta garota estava enfrentando o seu destino. A sentença, explicou o magistrado, não teve a ver a criogênia em si, mas com o conflito entre os pais da menina sobre o destino do corpo da filha. O congelamento de corpos é feito somente por duas empresas, uma nos Estados Unidos e a outra na Rússia. E o custo para preservar o corpo por
tanto indefinido, neste caso foi 37 mil libras, ou seja, 158 mil reais, e o cadáver é colocado em um tanque de nitrogênio líquido a uma temperatura também de 196 graus centígrados para não apodrecer. É incrível, né, Vanessa? Exatamente. Como é que a ciência, né, chega Exato. nesse ponto. Então, eu tenho uma notícia aqui um pouquinho diferente daquilo que a gente tem comentado até agora. Dudu Alegria, o palhaço que combate a depressão. Eu falei sobre depressão a semana passada. A gente vai passar para uma entrevista primeiro, aí depois eu falo sobre o caso do Dudu. Uma convidada muito especial, a dona Maria de Lourdes Lourenço. Maria de Lourdes Lourenço nasceu em Angola. É uma pessoa muito, muito especial que está fazendo muito pela comunidade, não só portuguesa, mas toda a comunidade de Nova Inglaterra. Ela é professora há mais de 17 anos e atualmente é professora do 5º grau. E estamos aqui com ela. A gente vai primeiramente perguntar para ela como está, dona Maria. Estou muito bem, muito obrigada pelo convite, estar aqui consigo, Sónia, é um prazer. Fala para a gente sobre o ensino de português para as pessoas nessa comunidade. Fala. O ensino de português, que eu já estou vinculada há muitos anos, é um ensino, portanto estamos a falar no ensino comunitário, em que as crianças de pais portugueses e não só, assistem às escolas comunitárias de vários distritos, neste caso falando da nossa escola aqui em Fall River. Estamos a ensinar na escola de Doran School, em Fall River, e trazemos todas as crianças, os pais que quiserem matricular os seus filhos na escola portuguesa, é só telefonarem para nós ou dirigirem-se a Donovan School, e depois os meninos vão às escolas, todas de quintas à sexta-feira, das 5h30 às 7h30, e o ensino é gratuito, portanto os pais não têm que pagar nada. Que esse ensino, eu primeiramente gostaria de agradecer a senhora por ter... A senhora não, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes proporcionado o seu tempo. Que idade mais ou menos as crianças, que faixa de idade as crianças podem participar desse programa? As faixas etárias quase sempre é dos 4 anos. Recebemos os meninos de 4 anos até aos 13, 14, 15 anos podem frequentar as nossas aulas. E diz pra gente o que motiva a senhora a continuar todo dia a ensinar as nossas crianças? Eu acho que é muito importante porque a língua portuguesa é a terceira língua mais falada do mundo e temos também os povos lusófonos que continuam a falar a língua portuguesa. É uma língua global que estamos a pensar no aspecto económico, onde os nossos meninos e meninas, os nossos jovens têm possibilidade de conseguir trabalho em vários países, principalmente nos países lusófonos. Para além disso, eu acho que é uma língua que dá mais possibilidades às crianças, aos jovens encontrarem com o seu próprio país, com as suas raízes, com a sua cultura e com a sua tradição. É uma língua muito importante, estamos a dizer, e repito, é a terceira língua mais falada do mundo. Isso mesmo, a terceira língua mais falada do mundo. E, na sua opinião, o porquê que as crianças do dia de hoje, a nova geração, devem aprender outra língua? É muito importante porque o problema que nós temos no mundo, se estivermos a pensar e estarmos atentos aos acontecimentos mundiais, é muito importante que as crianças aprendam outra língua. Através de uma língua, não só no aspecto económico, têm possibilidades de trabalhar em várias partes, falando na língua em geral, em várias partes do mundo, mas também é uma maneira de nós conhecermos melhor as outras pessoas, respeitarmos as outras pessoas, conhecermos a cultura das outras pessoas, a língua das outras pessoas, a tradição, que é muito importante. Portanto, hoje em dia, globalmente falando,
eu acho que é importante os nossos jovens, porque eles vão ser o futuro do mundo, terem um conhecimento de outras línguas, de outra cultura, de outras raças, a fim de se compreenderem e respeitarem uns aos outros. Maria de Lourdes, além de ser uma professora tão extinta, fala pra gente o que mais que a senhora fez na sua jornada. Na minha jornada, coisas muito bonitas. Quando se fala em crianças, é sempre um prazer nós estarmos ligadas aos jovens, fazendo a diferença. Mas também eu sou locutora da rádio, neste caso da Rádio Voz do Imigrante, onde me encontro a trabalhar já há muitos anos na rádio. E, para além disso, a rádio também é um veículo de ligação que nós temos para contactar as nossas comunidades, fazermos a diferença, onde eu também, para além de outros programas, tenho um programa dedicado às crianças e à língua e à cultura portuguesa. Maria de Lourdes, agradeço muito a senhora a participar do nosso programa e, como eu falei, aqui está Maria de Lourdes Lourenço, uma pessoa que está modificando essa geração nova, não somente através das qualidades que ela oferece como professora, mas também como uma pessoa muito importante nessa região. Obrigada, Maria. Eu agradeço a Sônia. Muito obrigada. Aqui. Oh, sorry. Então, assim como a Maria, também tem muitas pessoas que estão querendo ajudar a nossa comunidade. É muito importante a gente integrar essa comunidade, né? Não só a partir das pessoas que são mais jovens, mas também os adultos. Dudu Alegria, como eu estava dizendo, o palhaço que combate a depressão. Criado há pouco mais de um mês, o site do palhaço, Dudu Alegria, vem ajudando muitas pessoas que sofrem de depressão, principalmente em Massachusetts. Idealizado pelo brasileiro Eduardo Varanda, o projeto não só tem o objetivo de entreter, servir de apoio psicológico, mas também ajudar financeiramente quem precisa. Eduardo explica que o site criado para divulgar o programa tem uma ferramenta onde as pessoas podem fazer doações, as quais serão utilizadas para ajudar as pessoas. Nós sabemos que muitos entram na depressão e buscam o suicídio como saída após se enfiarem em dívidas. Fala ressaltando que pretende ser a mão que vai tirar do fundo do poço essas pessoas. Eduardo explica que um dos objetivos é ajudar as pessoas que estão desempregadas, precisa se livrar de alguma dívida. Nós sabemos que o governo ajuda, mas isso demora devido à burocracia e por isso temos uma equipe de profissionais, tais como advogados e psicólogos, que analisarão a história da pessoa que entrar em contato conosco e, aprovado, resolveremos o problema dela, fala. E o melhor, o dinheiro que vamos disponibilizar não precisa ser devolvido, continua. Confira, ele tem um website, é www.dudualegria.com. E agora uma notícia sobre o vírus da Zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A Zika começou a circular no Brasil em 2014, mas só teve os primeiros registros feitos pelo Ministério da Saúde em maio de 2015. No fim de novembro do ano passado, foi confirmado que a infecção de gestantes pode causar microcefalia no feto. Ao todo, dos 2.016 casos recém-nascidos no Brasil tiveram má formação cerebral associada a esse vírus. A Zika se tornou uma epidemia mundial em fevereiro de 2016, após um aumento extraordinário de casos de microcefalia em recém-nascidos relacionados com a infecção pelo vírus. Cerca de 30 países relataram casos de bebês nascidos com uma formação cerebral devido a esse vírus. Após 9 meses, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declara fim dessa emergência mundial na situação de epidemia da Zika, mas ressaltam
que a epidemia de vírus da Zika ainda é prioridade. O vírus da Zika continua sendo um problema extremamente importante a longo prazo, mas já não é emergência de saúde pública e alcance mundial, declarou o David Heymann, presidente do Comitê de Emergência da OMS, nesse 18 de novembro desse ano. Esse surto da vírus afetou mais de 75 países, só para vocês darem uma imaginação. No período de um ano, o Brasil decidiu manter o problema da Zika como emergência nacional em saúde pública. O Ministério da Saúde decidiu, nesta sexta-feira passada, no dia 18, a declarar que o Brasil vai manter a situação nacional de emergência, porque as consequências de microcefalia são muito graves. Ele disse que nós entendemos que, como somos um país com a maior incidência de casos, devemos manter ampla vigilância para dar segurança à população. Quem falou isso foi o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A entidade internacional OMS avaliou que essa decisão que os brasileiros fizeram foi muito apropriada. Queremos agradecer vocês, telespectadores, por terem assistido o nosso programa. Ficamos por aqui, mais uma edição do RSN, revisão semanal de notícias. Meu nome é Vanessa Mata. Se quiser entrar em contato conosco, por favor, entre em contato no Facebook, temos uma página lá. E qualquer outra informação passaremos através dessa página e também agora tem uma página de comunidade. Isso mesmo, Vanessa. E a gente se encontra na próxima. Galera, cuidem-se e cuidem das pessoas que estão ao seu redor. Tudo de bom. Fica com Deus. Isso.